Olá, mais uma vez juntos nesse estudo sobre obsessão, desobsessão, primeiramente com o livro do Chico Xavier, Desobsessão, e atualmente com o livro da Sueli Caldas Schubert, com esse mesmo título. Vamos assim, acalmando os nossos corações, pedindo a Deus e a Jesus que possamos, nesse aprendizado, trazer para a prática de nossas vidas, nos melhorando, aprendendo com tudo aquilo que esses espíritos amigos trouxeram, vieram em nome de Deus e de Jesus trazer para nós, através dessa doutrina bendita, esses ensinamentos que levaremos por todo sempre, por muitas e muitas encarnações. É no nosso esforço que Jesus espera que sigamos no Evangelho, trazendo esses que um dia afligimos o coração e por isso hoje nos assediam, nos procuram, mas que a sintonia não se faça, que nós já estejamos trazendo a caridade, a bondade em todos os nossos atos, e pelo contrário, que nós possamos influenciar de alguma forma esses a quem achamos que atrapalham, nos atrapalham, trazem dificuldades para o nosso lado, para o lado de Jesus, para o Evangelho. Que o Pai da vida permita. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós estamos perdoando aqueles a quem achamos serem os nossos devedores. Não nos deixeis, Senhor, cair em novos erros e livra-nos de todo o mal, que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Então vamos lá. Nós estamos no capítulo 21, a segunda parte, ou o capítulo 5 do livro novo, mas vamos falar sobre a terapêutica espírita e é a ação do pensamento. Eu dividi em duas partes porque o assunto é longo, o pensamento é praticamente tudo, Então toda vez que eles têm um trecho mais longo é que nós precisamos aprender mais, Maiores explicações nos chegaram porque é mais difícil de a gente praticar, de a gente compreender. Então, para facilitar, vamos dividir aqui em duas partes. O capítulo é a ação do pensamento. Pensar é criar. A realidade dessa criação pode não se exteriorizar-se de súbito, no campo dos efeitos transitórios, mas o objeto formado pelo poder mental vive no mundo íntimo, exigindo cuidados especiais para o esforço de continuidade ou extinção. É de Emmanuel, o livro é Pão Nosso, no capítulo 15. Então veja só, tudo aquilo que nós pensamos, ele pode não acontecer de imediato, mas ele vai somatizando e uma hora vai acontecer. Por isso que o pensamento temos que ter muito cuidado em que estamos direcionando, qual a direção que estamos dando aos nossos pensamentos, o que nós estamos desejando, E ele aqui fala que ela não pode não acontecer de imediato, mas vão se somando, Um pensamento hoje, outro amanhã, e de repente isso forma matérias, se transforma em acontecimento, porque nós vamos desejando, nós vamos atraindo para nós o que nós estamos pensando. E todos aqueles que pensam igual. E aqui ele fala que depende também de cuidados especiais para continuidade ou extinção, De repente a gente pensou errado, percebeu, o que nós temos que fazer? Voltar, refazer esse caminho com outros pensamentos que possam se contrapor, Então se pensamos mal, temos que pensar para o bem,
para extinguir a extinção desses pensamentos. Ou então, se já estamos pensando naquilo que está certo, correto, do bem, à luz do Evangelho, e ainda não aconteceu, continuarmos, reforçarmos, porque um dia com certeza se tornará realidade. Agora, Sueli Caldas-Schubert. Obsessão e desobsessão, escravização e libertação do pensamento. Ensinamento extraordinário que a doutrina espírita lega à humanidade. Escravização que está sendo analisada nesse livro, que nos demonstra a que ponto da subjugação pode chegar o ser humano, atormentado por outro ser humano. Em gradações que vão desde a obsessão sutil até a possessão e o vampirismo. O ser humano auto-se flagelando mentalmente até atingir a auto-obsessão que, como vimos, abre campo para sintonias inferiores. O ser humano assolado pelo remorso, pela descrença, pelo egoísmo, enclausurando-se no pensamento viciado, cujo centro é ele próprio, num processo de autodestruição que o levará após o desencarne, persistindo o circuito mental viciado, a transubstanciar-se no ovoide, perde a forma humana. Olha como é grave, né, o nosso pensamento. Libertação, meta principal de todos nós, escopo final do homem, que aspira a ser livre para sempre. É nesse ideal de liberdade, julga erradamente que irá encontrá-la em aventuras arriscadas e dispendiosas, sondando o cosmos, lançando-se ao espaço na ânsia de conseguir e conquistar o infinito. O homem não descobriu até hoje que o infinito está muito perto, que o infinito é ele mesmo, o ser imortal, eterno, cujas potencialidades maravilhosas jazem adormecidas e inexploradas, formando um micro-universo quase totalmente desconhecido. Há um universo em cada um de nós, aguardando a ser descoberto e guardando riquezas cósmicas, que um dia nos tornarão deuses. Na obra Libertação, encontramos essas afirmativas que, pela sua importância, merecem ser mencionadas. Esse livro é de Chico Xavier, né, o Libertação, é no capítulo 2 que está essa parte que nós vamos ler. O espírito lida com a razão há precisamente 40 mil anos. Lembra que a gente falou nas semanas anteriores que a gente só começou a pensar com mais liberdade agora? Porque antes a gente não tinha essa condição, fomos galgando, né? Ganhando, conquistando cada pedaço, e muitas vezes fazíamos tudo mecanicamente, porque as pessoas falavam é assim que tem que ser feito e nós seguíamos. Hoje nós temos já um pouco mais, né, de liberdade para pensar, analisar, será que isso é o certo ou não, né? Então é dessa liberdade que ele fala, mas olha, o espírito humano lida com a razão há precisamente 40 mil anos que a gente vem trabalhando para ter um pensamento melhor, analisado, né? Um pensamento que não vamos nos arrepender no futuramente. Né? Não estamos mais fazendo erros e acertos, não vamos mais, vamos analisar, né? Vamos de acordo com a nossa consciência, que sabemos é o que Deus nos deu como norte para a gente seguir, né? Ainda desse livro, tem assim, no capítulo 1, né? Há milhões de almas que não se afastaram ainda da crosta terrestre há mais de 10 mil anos. Morrem no corpo denso, renascem nele, qual acontece em árvores, que brotam sempre, profundamente arraigadas no solo. Recapitulo, individualmente e coletivamente, lições multimilinárias, sem atinarem com os dons celestiais de que são herdeiras, afastadas deliberadamente do santuário de si mesma, no terreno movediço da egolatria,
né, do egoísmo exagerado, pelo amor exagerado do próprio eu, né? A gente não sai do lugar, agitando-se de quando em quando, em guerras arrasadoras que atingem os dois planos, no impulso mal dirigido da libertação, através de crises inomináveis, de fúria e de sofrimento. Então veja que nós estamos há milhares de anos, como ele fala, 40 mil anos aqui, começamos a interpretar, né, inteligência, analisar a parte moral. Há 10 mil anos vamos tendo essa liberdade maior e ainda assim, né, provocamos aqui, como ele fala, guerras arrasadoras entre os dois planos, o mundo espiritual, o mundo físico. Milhares de anos em que utilizamos o nosso pensamento para o mal, para a destruição, milênios de dor e sofrimento, séculos de experiências dolorosas. Nossa colheita tem sido de pranto, para que nas fontes do sentimento dilacerado pudéssemos mudar o rumo do nosso pensamento envolvido no mal, preso ao poder dos instintos inferiores. Pensamentos viciados, mente subjugada, a escravidão das paixões, caminhos que escolhemos por vontade própria. Deixamos de passar as oportunidades de modificar o nosso clima mental e nos comprometemos cada vez mais com a retaguarda de sombras que hoje está nos cobrando um pesado ônus. Profundamente habituados a orientar erroneamente a direção do nosso pensamento, eis que surge o Espiritismo, como bênção de acréscimo da misericórdia divina, para nos libertar, porque vem um rumo novo. O Evangelho é uma luz nova na escuridão. A doutrina espírita veio desvendar o processo de nossa libertação e demonstrar que a liberdade tem que ser conquistada com o empenho de todas as nossas energias e com o selo da nossa responsabilidade. Claro, liberdade e responsabilidade. Para merecermos a primeira, temos que assumir a segunda. Dos tormentosos processos obsessivos, o homem só se libertará quando entender o quanto é responsável pelo próprio tormento e pelos que infligiu aos que hoje lhes batem à porta do coração, roubando a paz que merecia, que julgava merecer, né? Então, nós somos os arquitetos das nossas vidas. Então, se esses estão nos obsediando, em algum momento, nós aqui infligimos a eles dores, que hoje eles vêm aqui às portas dos nossos corações, roubando a nossa paz, que nós achávamos que merecíamos, que achamos até hoje, né? Achamos que ter um obsessor é um fardo muito grande, que nós não merecíamos isso, mas todos estão ligados a nós de alguma forma, não vieram por acaso. Os benfeitores espirituais têm trazido ensinamentos renovados sobre a importância de nossa atitude mental. Julgamos, entretanto, que nós mesmos, os espíritas, ainda não conseguimos avaliar o que representa o pensamento em nossa romagem de espíritos imortais, encarnados ou não. A verdade é que refletimos pouco a esse respeito. Não damos o devido valor à necessidade de selecionar as ondas mentais que emitimos e as que captamos. É nisto que reside todo o segredo, se assim podemos dizer, da existência humana. Na qualidade do pensamento que emitimos, que cultivamos e que recebemos dos outros, aceitando-os ou não, está o mistério da saúde, da doença, da paz ou do desequilíbrio. É onde a gente caminha. Qual caminho que nós estamos tendo de pensamentos, né? Na qualidade do pensamento que emitimos, que cultivamos, que recebemos dos outros, aceitando-os ou não, está o mistério da saúde, da paz ou do desequilíbrio. É sabido que o pensamento é mensurável,
que é uma força eletromagnética, conforme ensina Emmanuel. Mas, estando cientes de tudo isso, ainda não damos a devida importância à ação do pensamento. O pensamento tem vida, né? Vai crescendo, vai aumentando e vai se concretizando. Tem aqui do Livro dos Espíritos, do capítulo 4, Princípio Vital, a questão 75. É acertado dizer que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais? Não. Os espíritos nos respondem não. O instinto existe sempre, mas o homem negligencia. O instinto pode também conduzir ao bem. Ele nos guia quase sempre e às vezes mais seguramente do que a razão. Ele nunca se engana. Então muitas coisas nós fazemos instintivamente, não é que a gente já adquiriu essa inteligência, né? E a 75A, por que razão não é sempre um guia infalível? Né? O instinto, a razão. Ela seria infalível se não existisse falseada pela má educação, pelo orgulho e pelo egoísmo. O instinto não raciocina, a razão permite ao homem escolher, dando-lhe o livre-arbítrio. O instinto é uma inteligência rudimentar, que difere da inteligência propriamente dita, por serem quase sempre espontâneos as suas manifestações, enquanto as da razão, são resultado de apreciações e de uma deliberação. O instinto varia em suas manifestações segundo as espécies e suas necessidades. Nos seres dotados de consciência e de percepção das coisas exteriores, ele se alia à inteligência, o que quer dizer a vontade e a liberdade. Desculpa. Então, assim, olha, gente, o que fazemos pelo instinto é uma reação espontânea, uma inteligência que vem do aprendizado de séculos, mas não é um aprendizado propriamente dito, uma inteligência que usamos com a razão. A razão, a vontade que ele chama aqui, ela passa, né? É um tipo diferente de inteligência do instinto, que quando acertada, ela nos aproxima de Deus e de Jesus. A vontade é resultado do pensamento de análise, passa pelo nosso pensamento com crítica. Nós analisamos, né? E apreciamos para escolher. Nós fazemos uma escolha, nós decidimos qual caminho seguir quando nós analisamos se acontecer isso, se acontecer aquilo, é certo isso, é certo aquilo, e depois eu decido. Isso é razão. O instinto não, ele vem e faça isso, né? Já é automático de nossas existências anteriores, né? Mas no caso da vontade, que é uma inteligência ligada à razão, porque nós paramos para analisar, vimos as escolhas que nós temos que fazer, decidimos por um caminho, né? Nesse caso, estamos usando uma das faculdades do espírito, que é o livre-arbítrio, através da vontade, ou seja, recebendo a cada decisão acertada mais responsabilidade, mas também vamos ganhando aí mais liberdade, porque se nós já somos capazes de analisar e fazer a escolha certa, vamos sendo espíritos que temos mais liberdade. Deus vai nos dando novas responsabilidades, porque já conseguimos ultrapassar aquela outra que aprendemos através da razão, do coração, do amor, né? Vamos decidindo com todos esses ingredientes, né, essas virtudes do espírito, né? E do livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, tem aqui do mundo de expiação. Não, desculpa, não é esse não. É aqui, tá certo. Eu escolhi aqui o prefácio do livro Evangelho segundo o Espiritismo, porque tem a ver com o que nós estamos falando.
Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta, ao receber uma ordem de comando, espalham-se sobre toda a face da terra. Semelhante às estrelas cadentes, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Temos a ajuda do plano espiritual sempre, está no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como o toque da trombeta, e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos ao divino concerto, que as vossas mãos tomem a lira, que as vossas vozes se unam e num hino sagrado se estendam e vibrem, de um extremo do universo ao outro, ou seja, sobre toda a Terra onde nós estamos hoje, e até o universo. Homens, irmãos amados, estamos juntos de vós. Então, em todas as nossas escolhas, quando nós partimos para a razão, eles não nos abandonam. Fazendo a vontade, amai-vos também uns aos outros e dizeis do fundo do vosso coração, fazendo a vontade do Pai que está nos céus: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. É do Espírito da Verdade. Essa é uma instrução que foi transmitida por via mediúnica e que resume, ao mesmo tempo, o verdadeiro caráter do Espiritismo e o objetivo da obra. Foi por isso que foi colocada aqui como prefácio, e é por isso que está ligada ao tema que nós estamos tratando hoje. Com liberdade temos de haver responsabilidade, mas eles não nos deixam só. Nós, se quisermos sintonizar com esses espíritos amigos, eles vêm ao nosso encontro muito rapidamente. É nós abrirmos os nossos corações, o intuito, a intenção, ser honesta, ser bonita, de acordo com o Evangelho, de acordo com o que Jesus ensinou, amar ao outro. Nós já teremos essas companhias, os nossos pensamentos serão melhores. E assim nós vamos aprender a descartar, a extinguir todos os outros que passam pela nossa mente, todo o mal que captamos, né? Mas que nós podemos também eliminar através do bem, através do amor. É como Paulo falou: eu combati o bom combate. A luta tem sempre. Que nós possamos escolher fazer as melhores escolhas com a nossa vontade, sabendo o que estamos fazendo, para não nos arrependermos lá na frente, para que o remorso não nos alcance, para que o erro, né, se tivermos que errar, vamos errar, mas com a intenção de acertar. Então, teremos aí será mais ameno a nossa dificuldade futura, né? Que Jesus, que Deus nos envolva a todos com muito amor.